Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações aí da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre expectativas, porque geralmente a expectativa ela está muito ligada à frustração. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Uma coisa é diretamente proporcional à outra. Bom, aí você poderia dizer, André do céu, mas como que a gente não cria expectativa? Ou tem como não criar expectativa? Olha, não tem como não criar expectativa. Até porque, se não criássemos expectativa, eu acredito que teríamos algum problema no sentido da motivação, da empolgação que a gente tem. Então, se eu vou fazer uma viagem, é óbvio que, num primeiro momento, eu já espero que vai ser uma viagem ótima. Pronto, é uma expectativa que eu criei de que a viagem será ótima, de que eu vou curtir a viagem. Eu acho que o grande lance é como a gente administra essas doses. Porque uma coisa é eu saber, bom, vou fazer uma viagem. Por exemplo, a última viagem que eu fiz agora foi para Fortaleza. Então, vou para Fortaleza. Eu, André, fiquei criando expectativas de como seria lá, o que eu ia fazer, o que eu ia comer, o que eu ia encontrar. Juro para vocês, não. A minha expectativa era, olha, espero que seja muito bom. Espero que esteja sol. Porque aqui em São Paulo, quando a gente vai para a praia, geralmente a gente pega chuva. Então, a expectativa era que tenha sol. Então, vocês concordam que por menos expectativas que eu tenha criado, eu estava depositando muita expectativa no sol. Se não tivesse sol, você concorda que muita expectativa na questão do sol. Se não tem sol, muita frustração. Então é isso que a gente tem que ter consciência. Quanto mais a minha expectativa vai para uma determinada coisa, maior será a frustração caso esta coisa não aconteça. Então, nesse sentido que a gente tem que buscar esses pontos de equilíbrio, principalmente voltado aqui ao que eu trabalho aqui no canal, que é a questão dos relacionamentos amorosos. Quando você começa a conhecer alguém, olha só, olha o verbo que eu estou usando e a expressão que eu usei. Quando você começa a conhecer alguém. Bom, se eu comecei a conhecer alguém, é porque eu ainda não sei nada sobre este alguém. E como que eu posso então criar tanta expectativa em cima de alguém que eu comecei a conhecer agora? E é isso que a gente quebra com essa lógica. A gente quebra com esse raciocínio. E é isso que a gente não deveria fazer. Ah, André, mas eu conheci alguém e eu não vou ter expectativa de que seja uma pessoa legal? Claro, você pode ter essa expectativa. Poxa vida, quem sabe agora eu encontrei? Olha só, mas olha que diferença. Quem sabe agora eu encontrei alguém bacana? Só que na prática a gente vive como se já tivesse encontrado. Para os amigos, para as amigas, você até pode falar. Ai, quem sabe agora encontrei, né? Quem sabe? Só que na prática a gente já age como se já tivesse encontrado. Como se fosse o cara, como se fosse a pessoa. Então agora sim, porque este sim é diferente de todos os outros. Porque eu nunca gostei de ninguém como eu gosto desta pessoa. É nessa hora que a gente começa a inverter tudo. Então repito a vocês. Sossega aí. É normal criarmos expectativa. Só que a gente tem que buscar mecanismos através da nossa reflexão
para que a gente reduza ou para que deixemos no nível saudável, para que a gente não projete um monte de coisa, porque quanto mais coisa a gente projetar, mais frustração a gente pode ter. Ah, mas isso é pessimismo, André. Eu já estou projetando, então está achando que vai dar errado. Não, talvez tudo isso que você projetou dê tudo certo, né? Talvez toda essa ideia que você projetou em cima dele, talvez corresponda à realidade, mas talvez não. Então seria muito mais prudente eu perceber que eu estou conhecendo agora e que isso que eu projetei, não, eu não sei ainda. E de fato você não sabe. Então você não está sendo pessimista, você não está se boicotando, você não está se auto-sabotando, sabotando sua felicidade. Você só está caminhando conforme a realidade de fato é. Não, porque ele é maravilhoso. Quando você vira para você mesmo e diz, não, eu não sei se ele é maravilhoso, ele vai se mostrar à medida que a gente for se conhecendo, à medida... E isso está errado? Você está, né? Meu Deus, eu estou jogando contra mim mesmo. Não, isso é a verdade. Meus amores, a vida é como um jogo de baralho. Eu fiz até uma publicação no Instagram, se você não me segue lá ainda, me siga. Só você digitar aí na pesquisa do Instagram André Massolini, você vai me encontrar lá. E eu fiz uma postagem esses dias falando assim, falando isso, sobre expectativas desnecessárias. E eu disse lá nessa pequena postagem que a vida é como um jogo de baralho. No jogo de baralho, você não sabe as cartas que virão, né? O baralho está ali, foi embaralhado e aí vai ser distribuído. Então você não sabe quais são as cartas que vão vir. E não é assim na vida, gente. Você não sabe esta pessoa que está chegando na sua vida agora, se ela vai ser o Coringa, né? Vai ser aquela carta que vai sobrar aí, o mico, ou se ela vai ser uma carta muito, tipo, nada a ver, não encaixa em nada que você tem aí, ou se vai ser uma carta muito boa que vem somar nessa jogada que você está construindo. Essa jogada é a nossa vida, que a gente está construindo, que a gente está edificando, a maneira como a gente se percebe, o que a gente quer para a nossa vida. Tem que vir alguém que venha somar. Então, quer dizer, a gente não sabe o que está vindo. Nós não sabemos. Você não sabe a hora que a pessoa está colocando a carta para você, você não sabe o que vem. Só que aí é que está o problema. No jogo de carta, quando você está, por exemplo, com a carta, você está formando seus pares, depende do jogo, né? E aí você pega a carta, a hora que você pega e olha, você já sabe se ela vai se encaixar no seu jogo ou não. Tanto que você pega e você tem até que disfarçar para que os seus adversários não percebam, através da sua expressão, se foi uma carta boa ou se foi uma carta ruim. Então, a hora que você pega, você já tem consciência se ela serve ou não para o seu jogo. É isso que no dia a dia também das nossas relações a gente não faz. E por que a gente não faz? Justamente por causa da nossa carência, porque a gente cria já um monte de expectativa em cima da pessoa, esse monte de projeção e idealização, nós que projetamos nela. Então a gente seria mais ou menos assim: eu preciso de uma carta, um valete de paus. Puxa vida, eu peguei um 3 de espada, não tem nada a ver com o meu jogo. Só que eu fantasio tanta coisa que eu coloco tudo isso em cima desse 3, como se ele fosse um valete. Não é. E é isso que no dia a dia da nossa vida, nos relacionamentos, muitas vezes nós fazemos. A gente projeta todas essas coisas aí em cima de uma pessoa que, por exemplo, claramente não se encaixa com a gente, não se encaixa com aquilo que a gente quer. A pessoa já está mostrando isso. O comportamento dela, o jeito que ela se porta. Que ela se porta não é o jeito que ela se veste, viu? O comportamento dela, a maneira como ela nos trata, né? A maneira como ela tá levando, sabe? Ela claramente mostra que ela está cagando para nós. E a gente continua ali, correndo atrás, insistindo, fazendo de tudo pela pessoa. Como se fosse, a nossa missão fosse fazer com que essa pessoa queira ficar conosco
e como se fosse a nossa missão transformá-la. Olha lá, eu quero fazer com que um 3 vire um valete. Algumas vezes, num jogo de cartas, por exemplo, a gente acha que a gente vai ganhar, porque a gente está com cartas muito fortes. Num jogo de truco, por exemplo, você saiu com cartas muito boas. Você saiu aí, às vezes, com o zap e o ouro. Isso para quem joga truco sabe, né? Então, é a maior carta, o zap, e entre as manilhas, a menor lá, que é o ouro. E ainda assim você pode perder. Dependendo das cartas do seu adversário, dependendo das cartas do seu parceiro. Então, às vezes, você acha que você está podendo. Na vida é assim, né? Às vezes a gente acha que a gente está podendo. Nossa, que agora... E dá errado. Às vezes você acha que você estava numa relação maravilhosa, que tudo ia... E deu ruim. E às vezes o inverso também é verdade. Às vezes a gente acha que, tipo, nossa, que situação péssima que eu tô, puxa vida. E é justamente nesse momento que aparece alguém bacana na sua vida. Talvez nesse momento que parecia que nada dava certo, que as coisas estavam... Nesse momento aparece alguém legal. Nesse momento, esta situação ruim onde você achou que só fosse perder. Então, a vida, ela tem uma dinâmica e a gente não sabe o que está por vir. É por isso que não adianta a gente se precipitar, não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente ficar criando expectativas, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. O correto é a gente andar conforme a vida vai se revelando dia após dia. É igual no jogo de baralho. Eu vou me colocando no jogo à medida que as cartas vão virando. Ué, se eu estou jogando, estou jogando. Eu vou selecionar a carta que eu vou usar a partir da carta que o outro colocou. Eu não posso, por exemplo, num jogo de truco, eu não posso colocar um 3, que é uma carta boa no jogo de truco, um 3. Eu não posso jogar um 3 assim, sem antes ter visto qual vai ser a carta do adversário. De repente o adversário ia jogar um 4, com um 5 eu matava. E eu quis jogar uma carta super forte como um 3, por exemplo, em cima de um 4 que ia vir ali, que o 4 é a carta mais baixa no jogo do truco. Vá se colocando à medida que as coisas vão acontecendo. Não adianta querer adivinhar o que o outro pensa, o que o outro quer, o que o outro sente. É o que eu vejo acontecer. Eu quero adivinhar o que o outro pensa, o que será que ele quer, o que será que ele sente. Eu quero adivinhar. Você tem que ter consciência das cartas que você tem. Então, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Eu tenho que ter consciência das cartas que eu tenho. E tendo consciência das cartas que eu tenho, eu consigo me posicionar a hora que ele mostra as cartas que ele tem. A hora que ele mostra o que ele pensa, a hora que ele mostra o que ele quer, a hora que ele mostra o que ele sente. Eu consigo me posicionar, porque eu sei o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto. Tenho consciência das minhas cartas. Agora, quando você não tem consciência das suas cartas, então o que eu quero? Não, eu quero um relacionamento sério. Eu não estou numa fase de curtição agora. Pronto, isso é o que você quer, é a carta que você tem. O outro jogou uma carta do, eu só quero curtição. Sabe o que você faz? Você rasga a sua carta e você aceita a carta do outro. Porque você não tem consciência do que você quer. Eu sei o que eu quero. E esse jogo não é o jogo que eu quero. Não perca isso de vista. Se você perder isso de vista, a sua vida começa a sair dos trilhos. E quando a gente sai dos trilhos, a gente fica desequilibrado, desestruturado. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.